Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 480. Estou aqui com Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. E Luiz Assuda. E aí, Luiz? E aí, gente? Muito feliz de estar aqui num dia especial para xingar Elon Musk. Adoro. Aliás, saudade de vocês aqui no Braincast. E a gente já, em outras ocasiões no Braincast, nos reunimos para falar mal do Elon Musk, e como ele continua nos dando motivos para isso, né? Estamos de volta. Luiz Assuda, nosso setorista de falar mal do Elon Musk. Exatamente, nosso setorista. Aí os Scamparini do... Já tô subindo aqui no telhado de Roma para justamente começar. Não, mas eu quero me solidarizar com o Luiz Assuda no meio desse... Aproveitando que ele está no meio do furacão na Flórida, no meio do furacão aí do Twitter, eu acho que foi Assuda, enfim, que falou assim, eu só acho engraçado que quando a gente gravou o Braincast sobre, falando mal, o primeiro lá está sendo justo conosco e tal, do Elon Musk, não, Gênio, como é que era o nome? Ai, caramba, não, faço questão de procurar, peraí, Cris, porque é um ótimo... Quando for rolou esse programa, título. A galera caiu de pau, o cara é um gênio, vocês estão pegando no pé dele e tal. Foi o Braincast de 12 de julho de 2018, tá? O Braincast 277. Elon Musk, homem do futuro ou equívoco capitalista? Poderia dizer que é um dos nossos melhores títulos. Eu lembro de onde eu estava ouvindo esse programa, mas enfim. O Elon Musk, de lá pra cá, de 2018 pra cá, principalmente de uma semana pra cá, não, talvez a gente discuta isso hoje, desde os menininhos lá nas Filipinas, que ficaram presos na caverna. Ah, sim. Ele virou o Norvana, ele uniu todas as tribos no ódio. Fora o fã-clube dele lá, a fanbase, o fandom, ele é odiado por todos os lados. E então Luiz Assuda, que puxou o trio elétrico naquele Braincast de 2018, tá o quê? Agora com o sorriso da vitória, tá com sorriso não tem imagem, mas ele tá com a camiseta escrito "Eu avisei". É isso. Vamos aí, vamos pra lá. Muito bem, ó. Nesse Braincast de hoje, a gente vai falar sobre Elon Musk e Twitter mais uma vez. A gente já gravou aqui o Braincast 452, que foi publicado agorinha mesmo, em abril de 2022, quando a gente se perguntou se Elon Musk seria justo com o Twitter. Parece pouco tempo, mas muita coisa mudou, né, desde então, assim, o Elon Musk queria comprar o Twitter, aí desistiu, aí foi obrigado a comprar, processos judiciais rolando, sendo ameaçados pra todos os lados. Não adiantou ele falar, era zoeira, Era galera. Zoeira, aí, exatamente. No fim ele teve que levar. Brinks, mas eu falei Brinks. Isso, era Brinks. Apertou uma mão, tem que levar, foi isso que ele ouviu lá na... Foi isso que ele ouviu do judiciário americano lá, se apertou uma mão vai ter que levar, e teve que levar mesmo o Twitter. E agora, né, faz o quê? Algumas semanas aí que o Elon Musk trata o Twitter como ele faz com qualquer outra empresa dele, né, de ser o big boss, de pegar e mandar a torta direita e falar publicamente as coisas que ele vai fazer antes de conversar com as pessoas. Então, já demitiu um monte de gente, já anunciou um monte de coisa que ele quer fazer, já tentou convocar pessoas de volta, já disse que vai trazer de volta quem foi banido, vai banir outras contas, muitas aí por aí. Enfim, é um bololô. Não, e esse programa é um risco da nossa parte estar gravando isso, porque entre hoje e o dia que ele for ao ar, já vão ter muita coisa pode mudar. Inclusive, coisas. Eu queria lembrar que quase isso aconteceu nesse primeiro programa que a gente gravou, o Braincast 452. O Elon Musk ia comprar o Twitter, a gente publicou o programa. Eu acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, teve o anúncio de que ele tinha desistido. A gente falou, cara, se tivesse acontecido isso um pouco antes, o programa teria envelhecido mais rápido do que ele envelheceu. Mas enfim, no fim das contas, ele teve que levar o Twitter. E o que importa é que a gente, como tuiteiros, né, raiz aqui nesse Braincast, os usuários da plataforma desde sempre,
muita gente tá se perguntando, e agora? Né? O que vai acontecer? O que o Elon Musk realmente vai fazer com o Twitter? Vamos mudar de plataforma? Ele mais fala do que realmente faz e realmente pode conseguir resolver a situação do Twitter? Ou a plataforma tem o seu fim aí selado? Enfim, é o que a gente vai discutir aqui nesse Braincast e tentar chegar no final tentando descobrir pra onde a gente vai, né? Acho que é tudo é sobre isso, no fim das contas. Eu e a Suda já estamos lá, mas... Pronto, lá vem vocês com soluções complicadas. Instalar o Linux, vamos instalar o Linux. Vamos instalar Linux, minha gente, vamos instalar Linux. Perfeito, então é isso. Mas antes... recadinhos super rápidos aqui, tá? Siga @BraincastPod nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Kuai, para você acompanhar as nossas novidades, acompanhar qual é a boa, né? Você não perder as nossas dicas e principalmente acompanhar os Braincorts. Com essa palhaçada de toda hora ficar, Cris Dias, qual foi aquele qual é a boa que você cara, segue, isso aí, o que você indicou lá no programa 400 e tralalá, que nem você lembra? Você pode... sei nem o que eu almocei hoje, cara. Isso aí. Então siga a gente nas redes sociais, que lá você tem o Qual é a Boa no Instagram e tem os Braincorts, que são os melhores momentos aqui, as nossas grandes frases de efeito e as nossas pensatas maravilhosas em formato snack para você compartilhar com os seus amiguinhos e com a sua família. Tá bom? Boa. E por último, mas não menos importante, assine o Braincast lá em b9.com.br/assine. Você pode usar o PicPay, o Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts para você fazer parte do nosso grupo fechado lá no Telegram, que é a Braincasteria Gourmet, que eu já falei várias vezes aqui, mas tá toda, assim, cada vez que eu abro o Telegram, 400, do jeito que o Chris gosta, né? 400, 500, 600 mil novas mensagens. As pessoas estão realmente definindo ali os rumos do Brasil e do mundo. Então você vai se encontrar com a gente, com ouvintes e fãs aqui do Braincast, lá no nosso grupo Personalité, lá no Telegram. E você também pode ouvir o Braincast secreto, né? Que é onde a gente realmente é cinturinha solta. Já foi gravado, inclusive, hoje aqui. Isso, onde a gente fala as coisas relevantes que a gente não pode falar aqui, né, no ar, para todo o planeta global, por onde a gente fala. Porque o jurídico não permite. Isso, o jurídico não permite, mas no Braincast secreto a gente finge que o jurídico não ouve, né, e fala o que a gente quiser. É que nem aquele guardinha da polícia rodoviária, esquece a lei. Exatamente, esquece a lei. A PRF nesses últimas semanas aí, esquece a lei, deixa pra lá, não precisa. Então é o que a gente faz no Braincast secreto, tá? Então, b9.com.br/assine para você se tornar assinante do Braincast. Boa. Olha só, não importa qual é o seu perfil. Se você é daqueles aficionados por tecnologia que trocam de celular a cada nova versão, ou se você é daqueles que não estão nem aí para as inovações e que se atrapalha todo com os botões e aplicativos. A verdade é que todo mundo pode cair em golpes e em fraudes digitais. Mas calma, não criemos pânico. Não é porque o golpe tá aí que você precisa cair, né? Porque se é verdade que os golpes estão ficando mais variados e complexos, também é verdade que com um pouco de atenção e estratégia simples, a gente consegue aumentar a nossa segurança. Se no mundo real a gente coloca cadeado na porta e alarme no carro, no mundo digital essas alternativas de segurança têm outros nomes. Como o gerenciador de senhas, que é muito bom, tá? Eu uso e recomendo. Tem autenticação em 2 fatores, tem biometria. Enfim, você já deu uma pesquisada aí sobre o assunto? Já conversou com seus amigos sobre dicas de proteção digital? Venha participar desse movimento de conscientização para alertar a população contra fraudes e golpes. É o Braincast, o Itaú e você contra os golpes e fraudes. Juntos, nós nos protegemos em dobro. Então é isso, vamos pra pauta? Pauta! Muito bem, gente, ó. A gente gravou no Braincast 452 há alguns meses, lá em abril, perguntando como que seria a era do Elon Musk no Twitter. Não, alguns meses não. Já tá chegando com informação falsa. 37 anos atrás, em abril de 2022, muita coisa aconteceu. A gente gravou. Exato.
E a gente não sabia que ia se tornar uma novela, tudo isso, mas foi o que aconteceu, uma novela interminável. E ali a gente falou muito de que não dava pra ter certeza ainda, né, do que vinha por aí, a gente ia ter que esperar e tal. O que de fato ia se transformar o Twitter nesse delírio aí de mais um bilionário excêntrico como o Elon Musk. Mas o que aconteceu que depois de muito... Mas que o cara era um gênio, o cara era um grande empresário, fez foguete da ré. Isso, exatamente. Ele ia ser um cara sensato. Fez foguete da Sensatez, ré. pelo menos a gente podia. Não, importante. A gente podia. Esse selo fez foguete da ré dele, realmente, assim, propiciou oportunidades para ele fazer todo tipo de merda possível e imaginável depois. Isso. Com esse selo. Não, mas esse homem fez foguete da ré. Então é óbvio que ele vai, né, resolver todos os problemas da humanidade. Então ele pode tudo. É isso, o que mais? Não necessariamente do Twitter, né? Próxima empresa dele, ele vai instalar gaveta em caixão. Vai acabar com as pernas. Então, assim, ele finalmente assumiu, né, com muita polêmica envolvida, promessas feitas no próprio Twitter, demitiu um monte de gente, depois trouxe gente de volta, mas eu acho que o que interessa pra gente começar essa discussão é que existe muita incerteza, né, por parte de usuários que não sabem o que vão fazer, principalmente usuários mais antigos e fiéis da plataforma. Muita gente tem dados já de pessoas que pararam de usar, não querem usar mais, muita gente discutindo para onde que elas irão por conta disso, e também tem polêmica e... Por outro lado, aumentou em 20% o número de usuários mensais, né? Segundo o relatório, relatório apócrifo não oficial, cresceu em 20%. Entendi, o número de usuários. Segundo uma pesquisa da Paraná Pesquisas, pode ser, né? ou fake news, ou erro de cálculo, margem de erro do Datafolha, ou pode ser a galera que entrou para ver essa zoeira, para ver o último baile da pra ilha ver o fiscal, pegar alguma fogo. coisa assim. Entendi. Não sabia desse dado, mas de qualquer forma você tem novos usuários, mas você tem usuários grandes, digamos assim, importantes, como a gente, né, aqui, preocupados com o futuro da plataforma. E acho que um outro ponto de incerteza muito grande que o Elon Musk tinha entrado para resolver, que falou que ia transformar o Twitter numa plataforma sustentável financeiramente, inclusive por isso as demissões e tudo, é a incerteza por parte de anunciantes, que por conta dessa entrada do Elon Musk resolveram pausar campanhas aí milionárias, diversas grandes marcas pausaram até ver no que isso vai dar, né? Então... esse é o clima. E com um detalhe também na cronologia dos fatos aí, né? Ele não sei que dia retweetou, publicou uma teoria conspiratória americana lá de Hillary Clinton e tal, e não satisfeito, botou um memezinho com a foto de um soldado nazista, caramba, meio que zoando e tal. Então, assim, os anunciantes viraram e falaram assim, se é esse cara que tá mandando... Vamos dar uma segurada. E outra parte importante também dessa história dos anunciantes. No grande passaralho, que é poético, a rede do passarinho tem um passaralho, as áreas mais afetadas em percentual de demissões foi a área de marketing. Começou pela Sarah Personetti, que se demitiu na sexta-feira da outra semana antes do passaralho, provavelmente porque como ela era VP da porra toda do marketing e tal, ela ficou sabendo do que ia acontecer. Sim. Falou, não compacto com esta merda, pediu demissão. E ela era uma pessoa de contato, de influência entre os anunciantes e tal. E os anunciantes se sentiram abandonados. E nessa esteira, vários executivos e executivas de venda foram mandados embora, que era a galera que lidava com os anunciantes. E aí uma coisa que muita gente na imprensa vem repetindo, e nós três aqui que trabalhamos nessa indústria vital por muito tempo, sabemos no ecossistema da publicidade, o Twitter é o famoso termo que se aprende na faculdade de comunicação, dia de pinga. Isso. O Twitter ele não tem alcance suficiente comparado com o TikTok, com o Facebook, com a Globo, com não sei o quê, mas a galera gosta, e eu falo isso sem sarcasmo, gosta, tem um apego não legal, o Twitter, vamos lá, o pitch de venda do Twitter é você tá conectado com o que tá acontecendo, os influenciadores e tal, legal. Mas assim, fração de ponto percentual do investimento de mídia dessas empresas das que saíram, Coca-Cola, Chevrolet, não sei o quê. Não tá nem na top 10 das redes mais usadas do mundo. Isso, né? Pinterest tem mais usuário mensal no Brasil do que o Twitter, entendeu? O Twitter, ele só é grande de verdade nos Estados Unidos, acho que a gente falou isso no último programa, se não falou, tá falado agora. Então assim, não era pro CMO da Coca-Cola nem tá falando com o Elon Musk. Não, legal, é o Twitter, vamos lá, é importante e tal. E o Elon Musk daquele jeito,
falou, não, porque é isso aqui. Aí que eles viraram e perguntaram, tá bom, Elon Musk, qual é o plano aí? Você tá falando mais besteira, você vai voltar com a conta do Trump, você vai voltar? E não se sabe exatamente o que ele respondeu, mas as pessoas entrevistadas relataram que ele não tinha um plano, ele não descreveu nada. Ele falou assim, vamos ver, ele deu aquele migué que nem ele deu no palco lá uma entrevista que ele deu. Não, nós vamos cobrar não sei o que lá. E aí, a Kara Swisher, que reportou isso, tá pé da vida falou dela, que teve CMO cancelando a campanha durante a ligação do Elon Musk, ligando pra galera e falou assim, entra na ferramentinha aí, pausa a campanha, porque esse cara não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. E aí o Elon Musk, o que ele fez na hora que ele viu a galera saltando fora? Porque os ativistas lacradores de esquerda estão, ainda por cima, insulta a inteligência dos CMOs. Porque eles caíram no papinho dos ativistas de esquerda e estão tirando dinheiro. Os caras falaram, não, bicho, eu tô tirando. Aí entrou um cara falando, eu sou CMO, sei lá quem é esse cara. Não, a gente saiu por causa disso, porque você falou isso. Aí o Elon Musk fez o quê? Bloqueou o cara. Então, assim... Nossa senhora, é muito crianção, né? Eu queria jogar 2 perguntas pra vocês, só adicionar esse ponto que, perguntado, né, o Elon Musk de por que ele comprou o Twitter, né, por que ele queria, ele fala sobre esse negócio de transformar num paraíso da livre expressão, né, da liberdade de expressão. Então é isso uma coisa que trouxe medo pra muita gente, porque... Famosa bandeira vermelha, né? Exatamente, você vai... não tem mais moderação, inclusive ele demitiu muita gente de moderação, demitiu o CEO, o diretor financeiro, o departamento jurídico, toda uma galera que ajudava a fazer um controle ali de moderação, ele também mandou embora. Então as marcas, obviamente, não querem estar num ecossistema desse, né, porque onde todo mundo pode falar bosta, foi uma das coisas que ele falou. Mas eu queria fazer 2 perguntas para jogar a batata quente para vocês. Primeiro, como que vocês estão se sentindo em relação a isso? Como usuários mesmo, né? Tipo, usuários de longa data que usam o Twitter diariamente por inúmeros motivos, por gostar da rede, enfim. E o outro ponto, por que vocês acham que a gente dá tanta importância pro Twitter? Por que a mídia, né? Vamos falar da mídia comercial, dá tanta importância pro Twitter, se no fim das contas a gente deveria só estar dando de ombros, porque é uma rede que não é tão importante assim no jogo todo aí das redes sociais, ou se realmente tem alguma importância que não é financeira e nem é em tamanho de usuários, mas que realmente ela tem o seu valor. A segunda coisa responde a primeira, né? A graça do Twitter acho que sempre foi, a qualidade das pessoas que você conseguia seguir. Porque ela, diferente de qualquer outra rede social que quando surgiu, não pressupunha um laço, né? Uma conexão como amigos, como familiares, né? Das outras redes sociais. A graça no Twitter era se conectar né, e acompanhar conteúdo das pessoas que você admirava, de profissionais da sua área, dos jornalistas, para se informar diretamente, ver qual que era a opinião, né, dessas pessoas em relação a uma série de assuntos. Muitas vezes de cunho mais pessoal, outras vezes de cunho profissional, mas assim, num tom muito mais, né, opinativo até do que propriamente uma notícia crua, né, ou uma coluna, né, que seria o relacionamento que você teria com essas pessoas nas outras mídias, na TV, no jornal, ou até ela fazendo um vídeo em meios mais digitais. Tem esse lado. E o grande lance no Twitter, né, em relação a por que a gente dá importância, porque é isso. Se essas pessoas que estão lá e você consegue acompanhar o conteúdo delas com esse nível de proximidade, né? Pode não ser o volume. Você não tá lá para falar com milhões, você tá lá para acompanhar, né? Ou dialogar, ou ter algum contato justamente com essas pessoas. Nunca foi uma coisa importantíssima. Eu prestigio mais, assim, cuidar muito bem das poucas pessoas que eu sigo do que ficar acompanhando o número de pessoas que me seguem. Porque apesar de Twitter também uma hora ter virado uma gritaria, quem lacra mais, quem fica com a última palavra, qualquer coisa do gênero, ou, né, muito antes até das brigas políticas nas quais a gente se meteu muito mais recentemente, já tinha essa coisa de você poder realmente, filtrar muito bem ali, eu quero a opinião
de fulano, de ciclano, de beltrana. Quero entender como, sabe, o que elas veem em relação às notícias absurdas às vezes que a gente está assistindo. Um dos meus exercícios favoritos é seguir um monte desses jornalistas, os quais eu leio no jornal, os quais eu assisto numa Globo News, por exemplo, ou numa CNN, ou leio na Folha. Mas ali no Twitter eles têm uma outra pegada, porque além de servir como RSS quando eles publicam alguma coisa, né, também serve como um termômetro, né, que muitas coisas que não podem ser faladas no ar, né, são faladas ali. Eu gosto por causa disso, né, eu gostava por causa disso, e eu acho que essa coisa, com ou sem Elon, a gente acho que chega lá uma hora, não é exatamente o que tá morrendo, né, o que tá morrendo no Twitter acho que são outras questões aqui que vale a pena acompanhar, mas as pessoas não estão saindo, né. Sim, mas você trouxe um ponto bom que é esse lance dos jornalistas, né, que eu acho que talvez responda um pouco isso, por que a gente dá tanta importância? Primeiro porque eu acho que se transformou na rede social do jornalismo, né? Os jornalistas estão todos ali e usam o Twitter como uma ferramenta. Dos jornalistas e dos políticos, né? E dos políticos. São duas classes. Exatamente. Isso. Virou tipo uma espécie de diário oficial dos governos, né? Que tweetam e vira notícia. Tem uma outra coisa que, desde que o Twitter surgiu, e por que a gente sempre olhava para a questão Trending Topics de uma maneira, às vezes até meio avoada, eu acho que eu olhava da maneira errada. E hoje em dia eu acho que a gente olha da maneira certa. Então, compreenda-se o Twitter, obviamente com muitos vieses aqui no que eu tô falando, mas compreenda-se o Twitter como uma amostra, só que ela é a única amostra, num sentido, né, que a gente pode chamar aí de análise do que as pessoas estão falando na internet, que é mais facilmente mensurável. É muito difícil você fazer o mesmo trabalho para dentro do Instagram, do Facebook, do TikTok, né? É muito mais manual você fazer isso. Com o Twitter sempre possibilitou você poder mapear assuntos, você poder, com ferramentas externas, né, você ter ali uma noção do que as pessoas estão falando. E até hoje, se você for pensar realmente em estudos que trazem como está a temperatura das redes sociais, o grosso sempre vai ser uma bela amostra de Twitter, pincelada com um ou outro post das outras redes, que é muito mais difícil de caçar. Geralmente é um trabalho muito mais hercúleo e manual, a não ser que você tenha um senhor robô. Mas é como você falou, enviesado demais, porque... Sim, é enviesado demais. Tá muito voltado para profissionais de comunicação e política e tal, então aqueles próprios gráficos de manchas coloridas das eleições isso. mostravam uma vitória do Lula de 98%, entendeu? Então assim, o bolsonarismo tá isolado no canto e o Suquita tá lá no meio, assim, sabe? E aí a minha resposta para sua pergunta, que ela é a mesma resposta do Yasuda, só que cínico-zona, e que é uma coisa que eu vou dar uma coronel pachecada, é uma coisa que eu falo na newsletter do Boa Noite Internet, é que o Twitter é a rede que faz a gente se sentir importante. Eu e Merigo, a gente conta a história, todo programa que fala de Twitter, a gente fala lá, em, sei lá quantos anos atrás, 12, 14 anos atrás, a gente disputava, eu, Merigo e Marcelo Tais, quem era o mais seguido do Twitter. É verdade. Cara, olha o absurdo disso, entendeu? Assim, então, eu sou importante. Eu tuito coisa hoje em dia, falando merda, sendo agressivo, bem do jeito Twitter, mas enfim, que dá 1 milhão de impressões. Eu falei, cara, eu falei uma coisa aqui, e 1 milhão de pessoas viram. Isso não tem terapia que, sabe, que baixa a minha bolinha assim, caramba, eu sou importante. Eu falei um negócio que 1 milhão de pessoas pararam 5 segundos pra prestar atenção. Eu falei um negócio, tipo, o Obama me segue. Foda-se, o Obama segue 500 mil pessoas, sei lá quantos ele segue, mas cara, o Obama me segue, nenhuma outra rede, sabe, assim, o Paulo Vieira me segue no Twitter, sei lá, pessoas que eu considero importantes, mas que eu não tenho nenhum laço pessoal, me seguem no Twitter, respondem, eu boto lá, outro dia eu falei um negócio, Felipe Neto me respondeu, é isso aí, Cris, sabe, eu sou importante, I'm big in Japan, eu sou importante no Twitter. E o jornalista é importante, o jornalista se sente importante, o político reverbera, tal. A gente fica com essa sensação de que ali as coisas estão acontecendo, a nossa voz está sendo ouvida. Mas ela está sendo ouvida ali. Você até falou de Trending Topic. No BuzzFeed, sei lá, uma vez por mês, de tempos em tempos, chegava alguém falando assim, estamos nos Trending Topics. Trendamos a não sei o que lá. Algum quiz que trendava. Aí eu, de novo,
cuzão que sou, abria o Analytics daquele post que tava trendando e falava assim, aqui ó, links por e-mail tá gerando mais tráfego para esse post do que o Twitter. Então assim, olha que legal, estamos nos Trending Topics, entendemos a linguagem do Twitter, não sei o que, sei lá. Tá bom, mas em resultado de negócio, em acesso ao site, que é o que eu precisava. Assim, não vou cagar na cabeça do Twitter, assim. A gente conseguia convidar twitteiros, famosos, youtubers, mas através do Twitter, não, legal, BuzzFeed, reconheço a marca, assim, havia um trabalho de construção de marca, que é o valor que tem no Twitter. Mas assim, cara, esse tweet mesmo que eu meti 1 milhão de impressões, aí você vai lá no Analytics e olha, 1 milhão de pessoas, sei lá, quantos novos seguidores? 0. Isso. Porque assim, também, fosse na timeline da pessoa era só uma pessoa falando alguma merda e tal, então assim, e isso também me ajuda pessoalmente a responder a primeira parte da pergunta, que é, o que isso me afeta? Sei lá quantos meses atrás a minha resposta seria outra, mas assim, se amanhã o Twitter fechar, o Elon Musk virar, cansei desta merda, fecha, bicho, tô tranquilaço, vou ter saudades, entendeu? Lá dos ídolos da internet, onde a gente ia nos eventos e ficava tweetando durante a palestra, e aí todo mundo, tá chato essa palestra, vamos conversar lá fora? E todo mundo levanta ao mesmo tempo. Eu sinto saudades dessa parada. Hoje, cara, é um ambiente que eu entro pra passar raiva, porque Isso. muito em função também da quantidade de pessoas, assim, é muita gente. E aí o cara, tipo, faz umas perguntas que você fala, puta, bicho, é sério você fez essa pergunta, tal? Então, hoje em dia é muito mais uma fonte de irritação e eu não tenho esse sentimento de comunidade, até porque esse sentimento de comunidade eu tenho no WhatsApp, entendeu? Eu tenho, não é nem, eu tenho no Instagram, eu tenho assim, cara, eu tenho em redes menores, eu formei as amizades e tal, e o Twitter não cumpre mais esse papel. De novo, tô lá todo dia, aí é uma relação abusiva, né? Tô lá todo dia. Isso. De vez em quando eu dou mais risada, eu dou uns RT com raiva e falo e tal. Mas assim, se amanhã o Elon Musk resolver acabar, tipo, vão tirar o verificado. Lutei tanto pra conseguir meu verificado. E agora? Vai tirar, cara, tira o verificado, sabe, assim. Acho que a sensação mesmo, né, dessas coisas a gente fica, é óbvio que tem uma nostalgia aqui de muitas coisas legais que o Twitter proporcionou a nós, pessoalmente, né, no âmbito profissional, principalmente, que, enfim, sem Twitter teria sido completamente diferente. Não, sem Twitter, eu não estaria aqui sentado nessa cadeira. Eu digo mesmo. E tem isso que nos dá muitas saudades mesmo. Mas é o famoso, esse tempo não volta e não adianta falar, agora vai surgir uma outra ferramenta, a gente migra tudo. Não é a mesma dinâmica. A internet mudou, nossa cabeça mudou, a gente tá mais velho. É mentira isso aí, Cris. É mentira isso aí. Por que você não tá sentado nessa cadeira? A gente se conhece muito antes do Twitter. A gente se falava por e-mail. Pelos blogs. Cara, a gente se comunicava por blog, cara. Por blog, exatamente. Então, assim, Twitter a foi natureza encontra o caminho. Isso, exatamente. Tem um negócio que você falou do verificado, que acho que é um dos pontos que virou tema de discussão, porque o verificado, uma das propostas do Elon Musk para trazer dinheiro para o Twitter, que é deficitário, é cobrar, né, pelo verificado. Então ele começou querendo cobrar $20, aí o Stephen King falou, não vou pagar, eu que deveria ser pago para twittar, e aí o Elon Musk estão negociando, assim, fazendo mesa de leilão. Oitão, exatamente. Ou então você paga o Twitter Blue, né? E aí ele dizendo que é para o poder para as pessoas, você poder pagar para ter o selinho de verificado. Essa doeu. Pois é, aí essa que é a grande questão, né? Ele traz isso pra mas aí aconteceu o rolê de um monte de gente verificada mudando o nome para Elon Musk justamente para zoá-lo, pra mostrar. Isso aí. Essa ideia dele é estapafúrdia. Virou paródia. Não, sabe que é uma coisa que eu tô achando muito bonita desses primeiros dias Elon Musk do Twitter? Cai por terra essa bobagem de que não, é isso, é pra tudo na vida. Erra muito, erra rápido, entendeu? Não, caceta, tem coisa que você precisa planejar, entendeu? Bem, entendeu? Não dá, sabe? Elon Musk está claramente há uma semana sem dormir, movido apenas a drogas lícitas e ilícitas. E tweetando loucamente, né? E é isso, fazendo isso ao vivaço, assim, não, quem mudar de nome perde o verificado por 48 horas. Eu brinquei, chamei isso de... Cara, ele tá me fazendo relembrar a gloriosa conta da polícia surpresa, cara. Surge com uma coisa nova. Ele é uma coisa que a galera que tá lá... Muita gente foi demitida, né? Quem ficou, aliás, muita gente... Isso tudo relatos anônimos aí, né? Que os jornalistas gringos apuraram. Pessoas que ficaram, que na verdade queriam
ter sido demitidas ou ser indenizadas, né, para sair do Twitter, não querem continuar lá, e dizendo que o Elon Musk mudou completamente o que era a cultura do Twitter, né? Então a galera tá com a moral lá embaixo, porque teve essas demissões em massa, e ele tem feito uma coisa que antigamente, por exemplo, uma grande mudança na rede, que demoraria meses de estudo, de planejamento, até aquilo ser implementado, o Elon Musk, que é isso, ele tá exigindo que as pessoas pensem em ideias e implementem do dia para noite e botem no ar para ver o que acontece, né? Então, e é uma maneira como o próprio Elon Musk administra outras empresas que ele tem, né? Ele costuma primeiro tweetar e falar em público ou para a imprensa antes de comunicar os funcionários, o mesmo caso das demissões, né? Que foi uma maneira escrota de fazer, que vai todo mundo receber um e-mail. Ele nem assinou o e-mail. Nem assinou e-mail, é um sorteio. Então, acorde às 3 da manhã, abra seu computador para descobrir se você foi contemplado, né? Isso é absurdo. Quando você tem uma empresa e as pessoas recebem notícias pela imprensa sobre o que tá acontecendo com a tua empresa, cara, esquece, entendeu? Já perdeu todo mundo. Exato. Tá todo mundo inseguro, todo mundo procurando emprego em outro lugar, cara. Todo mundo. Não tem um que tá ficando. E quem ficou tá pé da vida, não quer as continuar. As primeiras pessoas que ele demitiu nessa toada eram as pessoas que podiam falar, cujo emprego era falar pra ele: Elon, essa é uma péssima ideia. Isso, exatamente. Ele usou o dinheiro pra não ouvir mais não, tipo, né? Qual é o recado que isso passa? Cara, não dá pra ir contra tipo, vai ter que fazer o que ele quiser, que empresa maluca. Esse cara só tá fazendo merda, eu vou embora. E pior, né? E fico sabendo do que esse maluco quer pela imprensa, não por um comunicado interno. Isso é mais maluco ainda. Não teve uma conversa com ninguém, né? Simplesmente fez dessa maneira. E é isso que vocês falaram, não tem planejamento pra nada. O cara decide, não implementa aí, vai... Pega essa questão dos verificados. Verificado agora é Twitter Blue, vou cobrar $8. Tá bom, mas Twitter Blue só existe em 4 países no mundo, e o resto? E teve um negócio que vazou tem, sei lá, quase um mês, talvez um mês, que por causa desse compra, não compra, sou obrigado a comprar, não sou obrigado a comprar, chegou na mão do governo, vazou, enfim, não sei se legalmente, mas foi publicado a troca de mensagens, né, de texto e e-mail do Elon Musk com outros executivos. E era assim, cara, a galera... Essa reportagem é maravilhosa. Conta aí, a galera simplesmente, uns assim... Elon, já sei o que você vai fazer. Vamos... Aí dava uma ideia X, assim, por e-mail. E aí o outro cara falava assim, é isso aí, eu garanto $100 milhões aí pra investir. Então, assim, era o clube dos rapazes decidindo ali, não, tive uma ideia genial, não sei o que, tá no... aquele grupo de zap dos empresários golpistas do Bolsonaro, é isso? É por aí, tá na coluna, eu vi isso na coluna do Charlie Warzel no Atlantic. Eles fazendo uns brainstorming bem chubrega, assim, porque na verdade é muita gente babando o ovo do Elon Musk, isso. Né? Então assim, Elon, tive aqui uma ideia, não sei o que lá, tal, pô... legal, né? Os comentários sempre... Eu não tive uma ideia, e se a gente imprimisse mais dinheiro? É bem isso. As próprias ideias esdrúxulas do Elon Musk que ele ia tendo, ele tava sempre muito empolgado com isso, aí depois passava 3 dias de comprovada inviabilidade. Não, um exemplo que eu vi hoje, que ele prometeu que uma das coisas do tal do Twitter Blue é que a quantidade de publicidade que você vai continuar vendo publicidade, mas você vai ver a metade. Menor. Sim. Aí a galera falou assim, não, vamos lá, é $8. Tirando a parte do Google ou da Apple, o Twitter fica com 6. E não vai fechar a conta, assim. Se a pessoa assinar o Twitter Blue, não adianta. Essa quantidade de publicidade a menos, a pessoa passa a dar prejuízo. Assim. Então deixa ela sem o Twitter Blue, ou pelo que a gente faturava mais em publicidade, né? Pelo menos faturava antes. Então, assim, ele não para pra fazer essa conta, ele só fala assim, não, vai ser o seguinte, você vai ser verificado e você não vai ter metade da publicidade, você vai ter não sei o que, sei lá. E aí ele toma essa decisão e depois os outros que corram atrás e mandou a galera imprimir o código-fonte, sabe? Assim, um negócio louco. Agora criou uma cultura tóxica na empresa, onde todo mundo tá com medo de ser mandado embora a qualquer momento, tá mandando, falou, acabou o trabalho remoto, se você se mudou pra outra cidade, problema seu, volta pra São Francisco. Ele manda todo mundo assim, voltar pra escritório, quem tava em home office ir embora. É considerado um líder, mas não sabe lidar com pessoas, é o que eu botei hoje no Instagram, assim, o problema do Twitter é um problema de humanos, é um problema político, é um problema de trato com pessoas não só dentro da empresa, quanto
nós usuários. Ele acha que assim, não, eu vou botar meus melhores engenheiros no caso e vai estar tudo resolvido. O problema do spam vai estar resolvido. Cara, se fosse simples, alguém tinha feito. Então, e esse é um problema que expande-se para todo o Vale do Silício, né? Porque o Vale do Silício tende a tratar muitos problemas de humanas sob essa perspectiva de que, calma, um algoritmo vai resolver. Se não resolveu ainda, é que a gente está refinando ele. É o que a gente falou no Qual é a Boa lá da Terranos, lá da Elizabeth Holmes, que ela falou assim, não, eu vou fazer uma maquininha que com 2 gotas de sangue você detecta todas as doenças. E os caras assim, existe um negócio chamado física, que assim, não dá, você precisa de uma quantidade maior de sangue para medir isso. Não. Nós vamos botar as mentes mais brilhantes para resolver esse problema e com muita engenharia, E os caras falaram assim, bicho... Não vai dar. Só que aí os investidores e a galera compra essa ideia, fala, não, o cara é um gênio, o cara faz foguete da ré, então eu vou botar meu dinheiro aqui. Que é meu ponto 2 aqui, no quanto essa história toda do Twitter tá sendo muito didática, assim. A gente tá passando por esse momento chamado, né, no mundo aí de o inverno das startups ou dos unicórnios, né? Que é esse momento em que o dinheiro secou. A fonte desse dinheiro infindável que proporcionou essas empresas, que proporcionou essa galera ser endeusada, dinheiro e mais dinheiro que não precisava ter retorno imediato, secou. Agora as empresas estão começando a precisar dar resultado, agora essas empresas não pegam mais esses rounds de investimento tão facilmente, né? Esses grandes bancos, esses grandes fundos que patrocinaram essa brincadeira toda, essa sede ao pote todo, estão vindo a público dizer, vai ter menos dinheiro para isso. Os juros aumentou nos Estados Unidos, a Selic aumentou nos Estados Unidos, então o dinheiro está literalmente mais caro para fazer isso. Exatamente. Então, tudo isso coloca, né? Eu acho que o Twitter está se tornando uma história muito caricata e muito exagerada, né? Disso. De um fim de regime mesmo, sabe? De um jeito de fazer. Sabe uma coisa meio Luís XVI, assim, sabe? Uma coisa meio espalhafatosa. O povo tá passando fome que come um brioche, sabe? Não vendo o problema principal, acho que até não entendendo esse momento das coisas e querendo fazer ainda, né, provocar grande barulho. Consegue provocar grande barulho. O mundo da tecnologia, há 1 semana e meia, só fala em Twitter, sendo disso, Twitter... Tudo isso que a gente reportou aqui. Uma rede social que basicamente não tem público, não sabe? Tá no top basicamente 10, não tem dinheiro da publicidade. Quer dizer, seria a última coisa em importância. E a gente tá na mesma semana em que a gente tá vendo a própria Meta falar em layoff, né? Outras acompanhando tantas outras empresas, né, que fizeram movimentos semelhantes e com esse papo que já vem há algum tempo de que, cara, tecnologia tem que parar um pouco com esse oba-oba todo e começar, de fato, a entregar coisas mais concretas, resolver problemas, ser de certa maneira, né, conseguir proporcionar aquilo até, ou que ela prometeu, ou pelo menos que ela faça bem ali e gere resultados. E não tá conseguindo. Muitas dessas empresas e o que o Elon Musk quer fazer, eu tenho a impressão de, ouvindo os argumentos que ele dá, ele é tipo um monarque do Twitter, né? Monarque do Estado. Não é? Porque as coisas que ele fala, não, que agora vai ser o paraíso da liberdade de expressão, você vai poder falar o que você quiser. Você esqueceu de uma coisa muito importante. Ontem, no dia dessa gravação, ele pediu voto pro Partido Republicano. Assim. Exato, falou, exatamente. Votem nos republicanos porque o presidente é democrata, então o Congresso tem que ser... Cara, assim... Eu até brinquei, então... a sorte dele é que não tem Xandão nos Estados Unidos, assim, olha o tamanho da merda. Então o cara dando passos pra trás, né? Porque a própria questão do verificado, eu acho que ela também é um bom exemplo, porque, cara, perde o valor, assim, perde o sentido de existir verificado, se você pode pagar por isso, porque ele foi criado com o objetivo de você poder dizer se aquela pessoa realmente é a pessoa que tá dizendo que ela é. Então, se você pode pagar por isso e qualquer um pode pagar, ela deixa de fazer sentido, teria que oferecer outras coisas. E ele queria colocar no pacote do Twitter Blue aí que os seus replies, né, as suas respostas estariam acima numa hierarquia de respostas. Então, quem pode pagar aparece mais e tem a sua opinião em mais destaque. Então, dizendo que essa era a solução pro conteúdo tóxico e pro assim, não, é o típico pensamento de rico, não, assim, exato. Quem tem dinheiro vai comprar o ingresso Plus da Disney, isso, VIP, fura fila, tem muita fila na Disney, como é que a gente resolve isso? Tem ingresso Plus agora, paga mais. Que você fura a fila.
Aí, puta, Resolvido. bicho, é assim, beleza, na Disney, sei lá, se fode aí, é só a Disney, mas assim, Faz a pista eu vou VIP resolver do o problema da Twitter, liberdade de expressão e da toxicidade da rede, dizendo pagando. que só pode ser tóxico quem quiser pagar, sei lá. Exato. O que me espanta nessa história é ver o quanto tem de gente não só apegada ao Twitter como um todo, como a gente já falou, mas apegada a como o Twitter é especificamente, né? Então, falando, não, tem que continuar assim. Então, assim, pra onde a gente vai pro Twitter? Aí em algum programa, acho que no programa de abril eu falei, é o Discord. Mas então, no Discord não dá pra... E a pessoa quer o Twitter 2, assim, que é o Twitter sem o Elon Musk. Não, mas aqui no Discord não dá pra dar RT, sei lá, tô inventando agora. Não, tudo bem, porque é outra rede. Então vamos pro Mastodon. Não, é que o Mastodon não dá pra... Cara, assim, não é o Twitter 2, entendeu? Mas a galera tem um apego, assim. E aí, outra parada que eu botei hoje, que acho que foi o Cory Doctorow que falou, que um argumento que eu até aceito, acho válido, não vou zoar, é que assim, não, mas eu não vou pra outra rede, que, pô, meus amigos não estão lá, eu vou ter que seguir todo mundo de novo, eu vou ter que filtrar, vou ter que criar um feed. E o Cory Doctorow fala assim, cara, então não é o Twitter que é legal, são seus amigos que são legais. E esse sistema de Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tudo, ele fala assim, os seus amigos são seus, te mantém refém daquela rede, né? É como se eu falasse assim, não vou mudar de operadora, porque se mudar de operadora eu não consigo mais falar com o Merigo. Não, cara, tem um negócio chamado, primeiro, interoperabilidade entre as operadoras, né? Eu consigo ligar de uma para outra, e tem a portabilidade. Mas é bizarro, porque a gente... É um bonito exercício de ver até... É o que os filmes de ficção científica diziam que ia acontecer com as cidades, com o mundo de verdade, a gente fez com o mundo virtual, que é assim... A gente entregou na mão das empresas, cara, eu não quero ter trabalho, eu quero baixar um aplicativo, dizer qual é o meu usuário e a minha senha, e o resto, você faz tudo porque eu não quero ter trabalho. E você pega redes como o Discord, como o Mastodon, como que a gente imagina que vai falar aqui, elas dão mais trabalho. Eu tenho que moderar o conteúdo do meu servidor de Discord. Eu não quero ter o trabalho de moderar. E aí, o que a gente faz? Então, a gente entrega na mão do Elon Musk. Elon Musk, você modera. Eu estou recebendo um serviço de graça, né, fora o Twitter Blue, e eu quero que você diga o que é liberdade de expressão, eu quero que você diga o que pode dizer, o que não pode. Ô, Cris, entendo o seu ponto, assim, inclusive é o que eu ia trazer para vocês sobre o que pode substituir, vamos dizer assim, o Twitter, já que as pessoas estão procurando para onde ir. O Jack Dorsey lá já disse que vai criar alguma coisa nova. Inclusive, me lembra aquele período que a gente usava... Como que era? Era o Puck? Como que era? O Plurk. Plurk! A gente usava Plurk, exatamente. Plurk. Essa época Google me lembra... comprou... Exato, o Google me lembra... comprou o Jaiku, lembra disso? Isso, Jaiku! Grandes tempos, eu adorava essa internet, cara, que saudade. Então ele falou que vai criar outra coisa e tal, mas é isso que o Cris falou, depende se as pessoas vão, né, se os seus amigos vão estar lá. Mas eu concordo com você, né, as pessoas não querem ter trabalho, então elas querem botar na mão de alguém para decidir. Porém, a gente tá falando aqui de algo que, para ser democrático, muitas pessoas utilizarem, né, e a gente tem que... dar o braço a torcer e que você tem uma usabilidade. Inclusive, quando o Twitter começou, muita gente reclamava, né? Que era difícil. O que é arroba? O que é hashtag, né? Então teve uma curva de aprendizado. Mas, por exemplo, o próprio Mastodon, que é algo que as pessoas estão indo e estão sugerindo para usar, ou o próprio Discord, cara, assim, é pros iniciados, né? É pros geeks, pros techs que já usam, né? No Twitter também, tá? Mas enfim, o arroba continua lá, o hashtag continua lá, o segue o fio, sabe? Continua lá, eu acho que é só porque agora tá todo mundo acostumado, os jornalistas e etc estão acostumados, mas é isso, assim, o exemplo que eu sempre dou, minha sogra, minha mãe não tá no Twitter, minha sogra não tá, por quê? Porque não tem nada que interesse pra elas lá, que são fotos das netinhas e, sabe, coisas cotidianas, a gente dá essa importância, mas o que eu falei do filme de ficção científica é assim, aquele filme onde a cidade é governada por uma Robocop, sei lá, Blade Runner. A cidade é controlada por uma grande corporação e as pessoas não têm mais direito a nada, mas é porque as pessoas abriram mão, entendeu? Eu não quero ir no conselho municipal de não sei o que lá. Eu já tenho muita coisa para fazer. Decide aí. E é isso que a gente está fazendo com o Twitter e com todas as redes. A gente está falando, em troca da minha comodidade. Isso. E beleza, uma coisa é a rede de fotos, sabe? Instagram e tal, enfim. Outra coisa é essa rede que
as pessoas dão essa importância política, cívica, de não, a gente decide coisas lá, a gente muda o mundo no Twitter, mas não quer ter trabalho, quer só chegar lá, escrever uns bagulho e sair fora, entendeu? Então eu acho que a minha resposta genérica de a próxima onda, web, sei lá qual zero que vai ser, precisa ser mais comunidade e menos uma analogia que usam com o Twitter já não sei quantos anos, que é você chegar no meio da praça, botar uma caixotinha de madeira, subir em cima e falar, entendeu? Isso não é comunidade. Beleza, eu respondo um negócio seu lá, né, um RT no Yasuda, falando concordo, discordo, isso aqui, isso que lá. Mas assim, a gente não conversa no Twitter. A gente em 2008, 2006 eu entrei, em 2008 a gente conversava no Twitter. Isso. Agora a gente conversa no Zap, conversa, sabe, no Slack da firma. Então assim, a minha atenção está voltada para redes menores e onde existe esse senso de comunidade. Várias vezes eu me pego, vou twittar isso aqui. Eu falei, não, por que eu vou twittar isso aqui? Eu vou pro meu Discord e eu vou publicar lá no meu Discord. Ou eu vou mandar só pro meu grupo de amigos no grupo, no WhatsApp. Ou eu vou, sabe? Você acha que o Twitter virou, no máximo, virou um mural de recados? É isso? Onde a gente vai ter lá personalidades colando post-it numa lousa e é isso que a gente vai... E é isso, acabou. Não tem conversa, não tem debate nenhum. Pra não ficar só batendo... Para não ficar só batendo, cagando na cabeça do Twitter, assim, o Twitter tem um negócio, principalmente em ano de eleição, foi ficando difícil, mas assim, aconteceu, acho que no fim de semana, o Lukashuk estava falando acho que o Sukita, enfim, era uma conversa entre o Sukita e o Lukashuk, sobre o Choquei. Por que o Choquei despontou e virou o veículo mais consultado na apuração do segundo turno, etc, etc. E eu não estava naquela conversa, eu vi aquela conversa acontecendo e entrei no meio da conversa e participei daquela conversa. Isso é valioso pra caramba, isso é que era o Twitter em 2008. Alguém falava alguma coisa, era um fórum, era não sei o quê, mas isso você só consegue ter de verdade constantemente quando você tem uma quantidade pequena de pessoas e, portanto, uma quantidade pequena de conversas. Né? Porque senão já mudou de assunto, o próprio Sukita já tweetou um meme, o Lukashuk já se indignou com não sei o que lá, já falou que tem o episódio novo do podcast dele no ar, não sei o que. Então é uma conversa muito rápida que a gente não consegue parar. Não, legal, eu acho aquilo. Então, não, mas tem a thread, eu recebo uma notificação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, dito isso, tem um puta de um valor. Tipo, o Yasuda tá conversando com uma pessoa que eu nem sei quem é, mas o Twitter me mostra aquela conversa. Pô, legal isso aí, interessante. Passar a seguir essa pessoa aqui. Isso que falou, e entrar nessa conversa. E esse é o valor do Twitter que precisa ser capturado e levado. Porque não tem no Instagram, não tem no TikTok menos ainda, não tem em nenhum outro lugar. Mas, que viraram só redes de distribuição. Isso, né? Na analogia que a gente usa há 12 anos, o Twitter é uma praça pública, só que agora é uma praça pública cada vez maior, com muito mais barulho, com muito mais gente falando, com muito mais maluco, com muito mais vendedor ambulante, e a gente precisa de redes mais protegidas, onde eu não consigo, por exemplo, uma coisa que eu achei legal do Mastodon, que eles falam que é de propósito, assim, eu não consigo entrar no Mastodon e fazer uma busca aborto, quem tá falando de aborto e começar a atacar aquela pessoa. No Twitter eu consigo, entra agora, procuro aqui, aborto. Eu tenho os casos clássicos no Twitter da pessoa citar uma celebridade, não botar o arroba, só botar o nome lá, Luiz Yasuda. A pessoa faz um ego search e responde, então tá, então você tá demitido, não sei o que lá. É preciso haver algum nível de proteção, porque beleza, nós aqui, homens brancos, o Yasuda não necessariamente branco, mas assim, homens héteros, privilegiados, sei lá, isso não afeta a gente, mas tem um monte de gente que fala assim, bicho, eu nem vou falar nada, porque quem aqui nunca tweetou um negócio e aparece um monte de gente comentando, que você vai ver que aquela pessoa não te segue, como é que essa pessoa chegou ali, entendeu? Twitter facilita isso, é uma coisa ótima do Twitter, quando acontece que nem o Sukita e o Lukashuk, mas ultimamente tem sido péssimo, assim, cara, quem é você? Por que você tá falando aqui? Tá me enchendo o saco, tá? Você nem sabe quem eu sou e tá me criticando porque eu ter falado que você não conhece meu contexto, falta contexto no Twitter, entendeu? Quem é essa pessoa que tá comentando em mim, o que ela sabe sobre mim, por que ela tá falando isso? E aí um desgaste muito grande. Mas eu acho que o Mastodon, então, não é não sei quem que falou, um gringo no Twitter lá, que indicar o Mastodon para substituir o Twitter é o mesmo que indicar Linux para quem usa o Windows. O gringo era o Edward Snowden. Cara. Não, era? Era, pô. Mas eu não acho, eu particularmente não acho que o Mastodon vá fazer isso. Até porque ele, dentro desse funcionamento muito diferente dele,
apesar das federações, e aí tem que entrar nessa... O Mastodon funciona com uma série de redes interligadas, né? Então, por exemplo, o Chris faz parte de uma outra federação, eu faço parte de... Eu tô numa que nem e-mail, separada. @gmail, @hotmail, igual e-mail. A gente até consegue se falar, mas... Por exemplo, eu não consigo ver tanta coisa do que tá rolando lá na federação dele sem seguir muita gente da federação dele. E vice-versa. E de novo, de propósito. Isso de é propósito. de propósito. Então, o que acontece? É uma rede que tende a formar certos agrupamentos. E aí, para isso ter uma viabilidade comercial, vai ser muito difícil. Não vai ter viabilidade comercial. Não vai ter, não vai ter. Porque o lance todo servidor custa, né? Enfim, estrutura, nuvem, custa. Então, assim, alguém ir lá e abrir, no caso da federação que o Chris entrou, que é uma instância Mastodon para uma galerinha da esquerda. Beleza, chama inclusive Ursal. Perfeito. Só que uma hora alguém tá pagando o servidor ali, todo mês, entendeu? Não só alguém tá pagando, como esse alguém hoje teve que aumentar o plano. Porque não tava aguentando, eu acabei de olhar aqui, tá com 1.700 usuários, o servidor não tava aguentando. E aí foi pro plano de $80 por mês. Não é um planinho, assim, $80 por mês. Não, e daqui a pouco não aguenta de novo. Então, assim, aí como é que se paga esse custo? E aí a gente tem que voltar àquilo que se falava lá atrás, que a internet não é de graça. A internet tem custos. A infraestrutura da internet, ela é pesada e ela tem um custo... não desprezível. Quando você usa produtos de graça, né, como seu e-mail, sua rede social, você, hoje em dia, acho que mais do que se dispor a assistir propagandas, né, você passou a ser o próprio produto, né? Ele ter os seus dados ali, fazer isso com fazer dos seus dados um grande produto a ser vendido, a ser ofertado a outras empresas, foi o que conduziu esse negócio até agora. A contrapartida se você quiser como o Chris estava falando, se você quiser ir para uma comunidade onde não vai ter esse negócio do algoritmo, né, não vai ter um monte de marca tentando te colocar propaganda na tua fuça, não vai ter extrema direita, de repente, usando o artifício do algoritmo para aparecer mais e coisas malucas. Cara, isso tem um custo. Daqui a pouco, eu tenho certeza que a pessoa por trás da Ursal vai vir falando, gente, tá aqui o link de doação, mas agora precisa mesmo, é vaquinha mesmo, eu preciso que vocês paguem um pouquinho. Isso aí. Como o Elon Musk tá fazendo, basicamente, entendeu? O Elon Musk tá ali, só que o Elon Musk tá fazendo isso, né, nesse nível de cheguei pagando 44 bilhões e agora preciso dar retorno rápido. Sim. Não tem um... Tipo, por que o Chris vai pagar a pessoa da Ursal e não vai pagar o Elon Musk? Porque justamente ali criou-se algum senso de comunidade, algum senso de, essa pessoa efetivamente não é que ela tá ganhando dinheiro com isso, ela tá perdendo, ela tá dispondo um tempo aqui pra gente criar isso aqui, né? E a mesma coisa todos os outros servidores de todas as outras federações que criam o Mastodon. Você poderia, numa viagem muito louca, criar uma só para você mesmo, assim, e aí se integrar às outras federações, mas não deixar ninguém participar da tua. Tudo bem, poderia ser feito. Proteger seus dados, né? Nível chapéu de alumínio. Isso que eu ia falar. Em resumo, a gente não tem essa internet que a gente tá falando aqui, que o próprio Mastodon e outros aplicativos do tipo podem gerar. É de uma internet que não existe mais, né? A gente vai acabar tendo que escolher estar nesses nichos. E não adianta a gente querer, até como o Chris falou, repetir o Twitter do jeito que o Twitter é em outro lugar e nem nesse próprio aplicativo, ou sei lá, que o Jack vai criar aí. Essa do Jack, pra mim, e aí também eu posso estar sendo muito cético aqui, mas é o número de merdas, né, feitas aí nos últimos anos por toda a indústria que me leva a ser muito cético em achar que vai vir uma solução que resolva os problemas das mesmas mentes que criaram. Sim, dos mesmos criadores. Acho que o Jack, ele pelo menos vai ter a capacidade de entender o que deu errado, e o Jack era um cara que, por exemplo, uma conversa que a gente teve lá no episódio de abril, a visão dele pro Twitter era mais parecida com uma operadora de telefonia, de ser um lugar de troca de mensagens, porque era a visão original dele, por isso inclusive os 140 caracteres, a história toda, e ele perdeu essa briga e o Twitter virou o Facebook 2, era o Facebook Killer, né? É uma rede social onde eu vou ganhar o dinheiro não
cobrando pela troca de mensagens, mas sim pela publicidade. E beleza, então assim, eu dou meu voto de confiança no Jack, mas para mim, já que estamos no reino da utopia, do sonhar o impossível, assim, é uma ótima oportunidade para as pessoas, a começar por nós, olhar o papel. Talvez a resposta seja: eu não preciso de um Twitter na minha vida, né? Eu não preciso. Eu e a Suda e todo o resto do grupo de Zap ficamos zoando o Merigo. Merigo, sai do Twitter, vai. E o Merigo falou: não, cadê? A gente foi na inauguração lá do consulado. Ele ficava no Twitter vendo as reações ao Datafolha que tinha saído assim. Cara, deixa o Twitter aí. A gente precisa disso nesse papel da vida. A Carla Zambelli falou que não avisou. Como é que vocês queriam que eu avisasse que eu viajei se vocês cortaram minhas redes? Do jeito que você tá avisando agora, através de um comunicado de imprensa, assim, sabe? Então, a gente aproveitar esse furacão Elon Musk para avaliar o papel do Twitter na vida do Hank Nosso Green, vício no Twitter, é isso. Que é um cara que eu admiro muito, fala assim: eu, por um lado, torço pro... Ele publicou isso onde? No Twitter. Eu, por um lado, torço pro Twitter sair bem dessa, porque tudo que o Twitter me proporcionou na minha vida. Por outro lado, eu queria ter aquelas 10 horas por semana de volta. Que é isso, cara. A gente, sem perceber, fica lá no doom scrolling. Fica lá... É que agora vai mudar a situação. Não vai ser mais assim, Cris. Vai ser só notícia boa. Agora vem a Copa. Só deixa pra acabar depois da Copa. Isso, deixa o Twitter, tem que resistir até a Copa pra gente assistir mais essa acompanhando no Twitter. Justo. Muito bem. Então tá bom, ó. Querem adicionar mais alguma coisa antes de eu ir pro Momento Saiba Mais? Não, eu só quero reiterar, né, palavras do Cris, todo mundo tem que... Seria muito legal que as pessoas descobrissem que é tudo muito difícil mesmo, mas que tomassem aí falar, olha, vamos pelo desafio de fazer alguma coisa legal, de conhecer alguma coisa diferente, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, porque a internet no começo era exatamente e apenas isso, um monte de coisa que dava um trabalho desgraçado para entender e de entrega propriamente, né, gráfica ou mesmo de conteúdo muito pífia, né, ali fazendo seus primeiros sites, desenvolvendo ou entrando nos primeiros fóruns e afins, mas era divertido, assim, e continua sendo. Acho que o Cris, eu tô acompanhando o Cris fazendo essas descobertas de coisa no Mastodon, assim, eu consigo entender que ele tá se divertindo, porque é o mesmo tipo de diversão que eu tive quando comecei a degugar a minha vida, né? Falar, vou viver uma vida sem Google. Vai dar um trabalho do cão fazer isso, porque o Google é muito conveniente, mas é muito divertido descobrir uma coisa atrás da outra de como é que funciona esse grande negócio chamado internet, né? E aí talvez, assim, valha, não digo que é pra todo mundo, nunca vai ser pra todo mundo, porque de fato tem barreiras de entrada, mas vale pra pessoa que tem curiosidade, que quer entender mais sobre as coisas, sobre o mundo que o cerca, quer entender mais de tecnologia, quer entender mais, inclusive, né, de por que as coisas funcionam como funcionam, né? Vale muito a pena pegar uma dessas coisas difíceis aí pra desbravar. Seja o Mastodon, seja qualquer outra coisa. Eu tô muito interessado, por exemplo, no que o Tim Berners-Lee tá propondo, né, que é diferente do que chamam de Web3, que tem a ver com confederações sim, mas com cripto, com blockchain, o escambau. Ele está propondo uma outra coisa que é diferente, que também a gente não sabe até onde vai dar, que é uma proposta muito parecida com o que é o Mastodon, mas que funcionaria para toda a internet. Né? Então, ele falou isso até no Web Summit, né? Exatamente, foi ali que ele fez o lançamento dessa ideia dele, que já tem poucos meses, a gente vai ter que descobrir juntos até onde vai dar, mas já que a gente tá dando tanto crédito pro brother que botou o foguete pra dar ré, ou pro cara que inventou o Twitter, que tal também dar um pouco de crédito pro cara que inventou a web, né? Os navegadores HTML e tudo mais. Não, mas a analogia do Snowden, do Windows e do Linux, ela é muito boa, porque tem a história, não, instala o Linux, é muito melhor, é livre, não sei o que lá, mas, cara, eu tenho que... Qual é a distribuição de Linux? Eu vou baixar, vou botar no... Cara, o Windows vem instalado no computador, mas também ela é boa até pelo que eu falei do Twitter 2 sem o Elon Musk, assim. O Linux não é o Windows, entendeu? Ele é algumas coisas melhores, outras coisas piores. Por exemplo, ele não roda pacote Adobe nativamente, não existe pacote Adobe para Linux, mas... O que o Yasuda falou, me interessa, me fascina e entender, legal, até para eu gostar mais do Windows. Não, legal, o Windows me facilita isso aqui, não vou poder usar o Linux, mas por outro lado, o Linux tem um negócio aqui que eu nunca tinha nem pensado, será que tem isso no Windows, um negocinho que eu instalo aqui, não sei o quê,
E as pessoas têm essa atitude de falar assim, não, legal, vou botar o Linux aqui. Aí abre e fala assim, mas é diferente do Windows, é uma merda. Claro, então é o Windows que você tem que instalar, né? Então eu tô firme e forte no Mastodon. Primeiro que ele tem 500 caracteres, né, gente? Muito melhor, dá pra escrever muito mais. Bem mais. Mas muito nesse papel de, cara, entendi. O Mastodon me fez olhar para coisas, tipo isso que eu acabei de citar, de buscar palavras. Eu não tinha noção de que isso era um problema no Twitter. Eu entendi, cara, legal, dá um puta trabalho. Eu fui seguir o Stephen Fry, ele entrou agora. Cara, tem que pegar o URL dele, colar na caixa de busca, não sei o que. Mas é de propósito, é pra ser assim, entendeu? Então eu tô me divertindo e por outro lado, assim, usando menos as duas. Não tô usando o Mastodon na mesma quantidade de horas que eu usava o Twitter, mas tô redescobrindo, tô curtindo essa. Até porque o servidor chama Ursal já mostra que é zoeira, né? Já mostra que a galera ali não se leva a sério e tá sendo divertido e tal, tô ajudando a galera então no momento tá legal. Muito bem, então pra gente fechar aqui o nosso Braincast com chave de ouro, tenho 3 indicações. Nosso momento Saiba Mais. Primeiro, obviamente, o Braincast 452, né? O Elon Musk vai ser justo com o Twitter, ponto de interrogação. Acho que vale revisitar essa conversa que a gente teve lá em abril. A gente tratou um pouquinho do que a gente falou aqui, né? E assim, é uma lenga-lenga já bastante antiga e mostrando também que o problema do Twitter, como foi falado aqui, é muito maior do que só algumas modificações pontuais aí que o Elon Musk quer fazer e de como que isso tudo, também como o Yasuda falou, fala muito sobre a gente, como a gente usa as redes e de como o Vale do Silício também, como tem sido a lógica do Vale do Silício nos últimos anos e de por que isso tem que mudar, né, pro futuro. Em segundo lugar, tem um vídeo que tem o título Is Twitter Dead? Do canal Qualia Redux, que é uma analista financeira que, se você fala inglês direitinho, acho que, né, vai ajudar bastante. Ou liga a legendinha lá, que a legenda automática em inglês do YouTube funciona bastante, onde eu tentei procurar o nome aqui enquanto a gente estava finalizando, não consegui, mas o canal chama Qualia Redux. Ela tenta explicar desenhando bem direitinho qual que é o tamanho do rolo aí que o Elon Musk se meteu e levou o Twitter junto e de por que rolou todo esse imbróglio de o Twitter fazer questão dessa compra e de por que o Musk já tem desconfiança em todo esse processo. Enfim, ela faz realmente uma análise financeira dessas contas da rede social e de por que e de como uma decadência aí do Twitter pode significar, o que isso pode significar para o futuro da internet. Tá? Então vale assistir, a gente vai botar o link aí no post do Braincast desse vídeo Is Twitter Dead, do canal Qualia Redux. E por último, qual é a boa que eu já dei aqui no Braincast há algum tempo atrás, que é o livro do Nick Bilton, A Eclosão do Twitter, que ele conta numa narrativa aí bem legal, num formato quase um thriller do Vale do Silício, de como que o Twitter nasceu, né, de como foi todo esse processo de desenvolvimento, idas e vindas da plataforma, brigas entre os criadores, sócios, enfim, acho que é uma história, o livro por si só é bastante divertido, acho que para quem gosta dessas histórias, fundação de empresas, criação, né, de ideias, eu acho que vale bastante. De novo, acho que obviamente tá datado, né, porque o Twitter já passou por muitas transformações desde então, mas como ele é bastante focado nesse período de criação do Twitter, acho que traz muitos insights ali. Inclusive, esse livro ficou por muito tempo, provavelmente já foi engavetado, não vai rolar mais, ou vai rolar de alguma outra maneira, mas por muito tempo esse livro... Agora tem tudo pra voltar aí. Pra tudo voltar, mas ele ficou pra virar uma série da HBO. A HBO tinha comprado os direitos de transformar esse livro aí em série. Talvez o projeto acabou não rolando, mas agora talvez traga mais novas temporadas aí pra contar a história. E eu achei muito legal que vocês falaram, né, de que não é só o Twitter, né? Acho que essa história do Twitter acaba se confundindo um pouco com toda a lógica de Silicon Valley. Então acho que dá para contar muitas coisas aí através dessa trajetória, dessa jornada do Twitter. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios
que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Desde 2020 a gente é parceiro do Santander na comunicação de conversa sobre economia para os mais diversos públicos. Dessa conversa nasceram 2 podcasts. O Próxima Ação, que é um guia para investidores desvendarem como as mudanças do mercado impactam o mundo das finanças, e o No Corre, que, como o próprio nome já diz, acompanha a jornada de pessoas que estão na correria do dia a dia para organizar a sua vida financeira. Se liga aí. E a pergunta é: e quando a fome se junta com a vontade de cozinhar? Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas, né não? Então é isso. Para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.com.br/negócios. Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Então é isso. Vamos para a boa? Boa. Olha, boa. Qual é a boa? Yasura, quer começar você aí? Tem qual é a boa? Eu tenho. Eu vou aproveitar aqui um post que eu fiz ali no Mastodon hoje. Olha só, olha Ah só. lá. Que é o seguinte, eu tô dando boas-vindas às pessoas. Não que eu seja um velho de Mastodon, né? Mas eu entrei há uns tempos atrás. E eu acho que tem uma reflexão que a gente trouxe aqui no final desse programa, que é: você não precisa ser um louco do chapéu de alumínio que nem eu, né? Que a gente já tratou aqui por N vezes aqui, que Yasuda, você foi longe demais nessa coisa de não Criar depender sua das grandes própria nuvem. empresas. Mas é um bom momento para você aproveitar o que está acontecendo com o Twitter para reavaliar mesmo a sua dependência que você tem dessas grandes empresas ou de confiar coisas demais suas a uma única empresa, né? Então, de repente, é um bom momento para você aproveitar e olhar para alternativas, para algumas coisas que são fáceis, que, assim, cuja substituição vai ser muito mais uma questão de mera adaptação do que propriamente, nossa, você vai ter que reinventar a roda para operar essa coisa. Que é basicamente o que eu dou sempre de sugestão, você começar a sair desse grande monopólio pelo seu navegador, né? Então optar por um navegador que hoje, né, não seja baseado em Chromium, porque o Chrome se tornou o navegador de grande dominância no mercado e traz com ele uma série de questões, né? Uma delas é que, enquanto o mundo está discutindo, por exemplo, o fim do cookie, né? E falando, legal, então significa que menos coisas para me traquear ou saber quem eu sou, ou até não me acompanhar, né? A minha navegação e vender isso para anunciantes. Muito pelo contrário, o Google já tem uma tecnologia pronta que já está rodando no seu Chrome. Então, de repente, é uma boa oportunidade de você falar, preciso dar também mais esses dados para o Google, ou posso usar um outro navegador? Porque navegador, cara, todos eles funcionam da mesma maneira. Você vai lá, digita um endereço numa barra e um site abre, né? Então você tem alternativas como todos os navegadores baseados em Firefox. O próprio Firefox, eu estou usando um fork aí do Firefox um pouquinho mais robusto em termos de privacidade, que chama LibreWolf. Um que eu recomendei para o Cris, já foi qual é a boa há muito tempo para celular, que é o Firefox Focus, que ele é muito leve. Firefox. E abre o site sem JavaScript, sem nada. Aí você decide ligar essas coisas se o site quebrar demais. Eu estou usando um outro baseado também em Firefox para celular, que chama Fennec, Fennec, né? E alguns desses programas você não acha na App Store da Google, né, por exemplo. Que é a outra dica que eu dou, que é, cara,
entre os aplicativos que você usa no celular, todos eles fazem, né, uma comunicação ali, conversam com a telemetria do Google para uma série de coisas. Então, toda e qualquer notificação que você recebe no aparelho Android, cara, o aplicativo precisa avisar pro Google que vai te mandar uma notificação e a notificação chega. Então, obviamente, né, o Google fica sabendo daquilo. Os dados que eles já mandam meio que automaticamente sobre, né, meio que analytics de uso do próprio aplicativo. Isso de alguma maneira é dividido com essa empresa. Então, que tal se para alguns aplicativos você ter aí uma alternativa que não faça essa comunicação? E aí eu recomendo uma loja que chama F-Droid, só para usuários Android, mas como é a maior parte dos usuários de celular do mundo serviria, onde você pode baixar alternativas, até para serviços que já são muito usados. Por exemplo, lá tem um aplicativo de Telegram na sua versão open source e limpinha disso. Então é uma versão que faz um outro mecanismo para te mandar notificações no aviso Google, né? Você tem lá aplicativos que são muito leves, assim, clients para Twitter, clients para Mastodon, navegadores, programas para operar teu e-mail, tal, que não tem essa tralha toda. E assim, né, já que você está operando um aplicativo para fazer uma determinada coisa, às vezes é legal ver se existe uma opção open source, fácil de instalar ali. Obviamente, alguns podem ter uma usabilidade pior do que de um serviço, né, robusto e tudo mais, mas vale muito a pena dar uma chance. E é um passo que não é de grande dificuldade, é um passo que olha, basta trocar o navegador, basta ir lá e baixar um programa, trocar a sua loja de aplicativos, mais um aplicativo a ser instalado no seu celular, e a partir disso você dá um cliquezinho no celular, autorizar esse aplicativo a instalar outros aplicativos, e você consegue baixar qualquer coisa dessa loja. Então fica aí, esse é o meu qual é a boa. Muito bem. Boa. E eu vou dar mais um motivo para você usar o Firefox, que não tem nada a ver com privacidade, que é o seguinte: eu até semana passada tinha um computador com 4 GB de memória, e eu desisti de usar o Chrome por causa disso, que o Chrome usava 29 desses 4 GB de memória, ficava inviável usar o computer. Eu passei um tempo usando o Edge da Microsoft, que roda motor que é Chromium também. Chrome, tipo Fórmula 1. Motor da Mercedes-Benz, ele rodava o Chrome por baixo, mas ele era um pouquinho melhor. Até que eu fui pro Firefox. Fora tudo isso que a Suda falou, sou muito feliz no Firefox. Ele tem uma integração do celular com o computer muito boa, gasta pouca memória, e tá rolando um outro babado desse nível que o Yasuda falou, que é as extensões de Chrome, etc., que bloqueiam anúncios, né, o famoso Adblocker, remove banners e afins do seu navegador. E o Chrome falou que vai acabar com essa palhaçada, que não pode isso não, que se vai tirar o leitinho das crianças. E o Firefox tá nem aí. O Firefox fala, vem em mim, podem funcionar normalmente. E enquanto eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, eu estou vendo que o meu bloqueador bloqueou 32 coisas nessa página que a gente está falando aqui, que não é nenhum site de publicidade nem nada. Então, assim, eu acho legal. Então, eu sou Firefoxer convicto. Muito bem. Eu quero recomendar um documentário que está na Globoplay, que se chama Ronaldo, o Fenômeno, que é justamente isso, é a história do Ronaldo Nazário, conta um pouco da história dele, de tudo que ele passou, lesões, desacreditado, qual foi o processo até ele chegar a ser pentacampeão, assistir junto com o Benjamin, né, que tá todo boleirinho, então ele tá todo ligado nesses craques do passado, quer saber se ainda joga, o que fez, quantos gols fez, então ele ficou vidrado assistindo o Ronaldo Fenômeno. A única coisa que, assim, é um documentário produzido por um gringo, né, exclusivo pra Globoplay, então acho que talvez falte ali algumas boas histórias do Ronaldo, e não conta o período mais importante da carreira do Ronaldo, né, que é o que ele fez depois do pentacampeonato, que foi jogar, né, no time, né, no grande Corinthians Paulista, né, onde ele fez os seus melhores gols, né, fez gol contra o Palmeiras, enfim, não conta nada disso. Depois eu tive que procurar um vídeo no YouTube pra mostrar pro Benjamin, olha, Ronaldo jogou no Corinthians, fez isso, fez tantos gols e tal. Então é um documentário um pouco limitado, mas ainda assim é muito... Acho que pra gente que acompanhou, né, galera da nossa cidade, que acompanhou toda a carreira do Ronaldo, e, cara, ele continua sendo, assim, acho que um dos grandes... Ele não tem o apelido de fenômeno à toa, né?
e a galera vai me zoar, mas acho que nem Neymar chega perto do que o Ronaldo fez, assim. Então, um documentário que te deixa até feliz de você ter vivido na mesma época e de ter assistido ele jogar ao vivo, ganhar a Copa do Mundo, enfim. Então, na Globoplay, Ronaldo, o Fenômeno. Tá bom? Boa. Cris Dias. Cara, o meu Qual é a Boa tecnicamente está qualificado como Coronel Pachecada, mas eu tive zero envolvimento nesse projeto. É um projeto produzido pela Ampere, pela minha firma, que é o podcast Casa Floresta, que a gente fez com o Instituto Socioambiental. A temporada já acabou, já está toda no ar. Mas eu vim aqui falar de boinha mesmo, não é porque é cliente, não. Juliana Valauer ouviu quando a gente se encontrou lá no YouPix. Ela não só comentou comigo, como ela comentou no palco do trabalho que deu, que dá para ouvir no áudio, o trabalho que deu para fazer. Não é mesa cast, não é entrevista numa mesa de madeira com a televisão de LCD no fundo. A gente, de novo, né? Porque a gente é produtor, eu não tive nada a ver com isso. A gente pegou influenciadores, pegou pessoas ligadas à questão ambiental, questão sociedade, Brasil de verdade, levou essas pessoas para os locais, para as aldeias, para os quilombos e tal, para viver essa experiência lá e contar para a gente, traduzir para a gente, idiota aqui, privilegiado, qual foi essa experiência. E eu recomendo especialmente o primeiro episódio, que é com o Davi Capenaua, que é dos políticos representantes do povo Yanomami, porque primeiro que ele tem uma expressão que eu achei muito boa, que ele traduz, que é o povo da mercadoria, né? Ele chama a gente de povo da mercadoria, e ele vai mostrando, vai dando exemplos de como a gente tem essa relação com a coisa, com a mercadoria, inclusive chegar nos lugares, né? Não, aqui tem, sei lá, ouro, então eu vou minerar aqui e vou embora, e depois problema seu, né? Por isso esse título Casa Floresta, as pessoas que vivem, que tratam a floresta como uma casa, você não suja a sua casa, você limpa, você se preocupa com aquele espaço ali, então ele faz esse contraste muito bem. E uma das coisas que o MM Isidoro, que foi o cara que dirigiu esse projeto, fez, que eu achei genial falando de podcast, é que ele é áudio, mas ele levou o Davi e a Aline e a Maria Ribeiro, a apresentadora, que foi a convidada, a Aline é a apresentadora e a Maria Ribeiro a convidada, para andar por São Paulo e capturar a reação e a conversa dessas pessoas, por exemplo, na frente de uma joalheria. Ele fala assim, cara, é o ouro do meu povo que tá aqui nessa loja. Então, assim, podia ter sido feito num estúdio, mas foi uma produção super legal que se preocupou em captar essa história legal. Então, muito obrigado pelo Instituto Socioambiental de ter botado a gente para fazer isso. Deu um trabalho do cão, você vai ouvir, você vai ver o trabalho que deu mandar a gente para não sei onde, e tem que comprar saco de dormir, porque não tem onde dormir, repelente e tal, mas foi super legal e todo mundo que participou do projeto voltou transformado. Então, Casa Floresta aí no seu tocador de podcast favorito. Perfeito, mas para com isso, Cris. Fazer áudio é super fácil, meu. É podcast, não né? Não tem vídeo, é só apertar. Isso, não tem vídeo, é só áudio. Só é sentar e falar. Sentar e falar as besteiras. Uma conversa descontraída de bar. Sentar, conversa descontraída. Sentar e perguntar pra você, e aí, quem é você? Ai, muito bem. Fala aí. Olha só, perfeito. Então, antes de encerrar, tem um Momento Faustão aqui. Quero mandar um abraço pro Alan, ou pro Alan, que eu encontrei no corredor dos elevadores ali da Amazon, né, no cruzamento da JK com quem? Qual é a avenida lá? Famosa Marginal. Exatamente, aquele entroncamento ali faz parte do condado, né? Então se encontrei com ele, tava lá esperando o elevador, e você é o Merigo? Aí a gente começou a conversar, eu falei, puta, não falou a palavra-chave, eu vou só falar oi, valeu, obrigado aí pela audiência e tal. Respeitando a lei. E aí eu falei, não vai falar, não tem como. Exatamente, tá na lei, tá na Constituição, as 4 linhas da Constituição, mas aí ele falou, Momento Faustão, hein? Aí não teve jeito, aí quando chamou a carta do Momento Faustão, então é isso, ficou um abraço pro Alan, obrigado aí. E eu tô aqui botando ouvintes. Emoji de olhinho pra saber o que o Merigo foi fazer na Amazon, hein? Olha só, olhinho, Madrinho. Jeff vem aí. Bezos compra B9, hein? Hashtag você ouviu primeiro vem aqui. Aí. Já pensou? Perfeito, muito bem. Então é ele isso. foi lá trocar um pacote que chegou errado, ele falou, vou lá trocar. Exato. Veio, eu comprei um PlayStation na Amazon, veio uma pedra, aí eu fui lá trocar. Pagou o Amazon Prime do mês e perguntou por que não recebeu o selinho verificado. Isso, foi ela pagar o carnê do Amazon Prime.
O carnê do baú. Muito bem. Então é isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Valeu. Beijo, gente. Até.